Hoje nós vamos falar uma história de uma mulher que passou por muitos desafios. Ela encontrou, inclusive, na fé, um meio de cura para todos os momentos difíceis que ela passou na vida. Ela foi criada em um lar complexo e, mesmo assim, isso não refletiu na profissional, na esposa dedicada, na mãe dedicada que ela é hoje. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa história e conhecessem cada detalhe dessa grande profissional que está aqui na nossa frente hoje, que é a psicóloga Ana Paula Gregório. E eu gostaria, Ana Paula, que você se apresentasse para o público que ainda não te conhece. Então, meu nome é Ana Paula Gregório, eu sou psicóloga. Esse ano faço 10 anos, de formação. Tenho 42 anos, sou esposa do Marcelo e mãe da Helena. Isso. A Ana Paula, gente, ela é uma grande profissional, ela é conhecida aqui, ela é psicóloga, ela tem seu consultório também, né, que atende particular. E eu gostaria, Ana Paula, de te agradecer por ter aceitado o nosso convite, por participar desse projeto. Nós estamos com esse projeto que seja a sua melhor versão. E agora um especial que são mulheres que se transformam, porque a Ana Paula é essa mulher. Ela transformou a própria história e hoje ela pode inspirar outras mulheres a transformarem a sua vida, tá? Por meio do trabalho dela, né? Por meio da própria história dela. E assim, Ana Paula, eu gostaria que você falasse um pouco lá atrás, né? Como isso tudo começou. Você passou por um lar desafiador, né? Um lar complexo. Conta um pouquinho dessa história, como que foi lá atrás da sua vida, pra gente entender na mulher forte que você se tornou hoje. Então, eu sou a segunda filha, né? Tenho três irmãos e eu sou a segunda. Minha mãe e meu pai, eles viveram junto, porém separados, até o momento que eu fiquei na minha cidade. Eles moravam junto por minha causa, porque eu não entendia, né? Criança, não entendia aquela separação, o fato de ter que escolher com quem ficar. E aquilo para mim era muito difícil, então eu lutava muito com aquilo. Eu queria que o nosso lar fosse, que nós fôssemos uma família. Então, mas não éramos. Meu pai, ele era alcoólatra, ele fazia, né, ele era alcoólatra, muito trabalhador, porém tinha uma vida dupla, né? Então ele traía minha mãe, ele vivia fora de casa a noite toda, chegava de madrugada, mas o que eu tenho, a memória que eu tenho dele é daquele homem, por mais que ele viveu tudo isso, ele era trabalhador, nunca deixou de exercer o seu trabalho por causa de bebida ou por causa de mulheres. Sim. Como que você acha que isso impactou na sua vida emocionalmente? Foram muitas dores, né? Muitas dores que a gente vive na infância e hoje, como psicóloga, entendo muito sobre isso, que fazem a gente resignificar mesmo, né? Eu vejo o quanto que a minha história, a minha vivência na infância, naquele ambiente desafiador, ele contribuiu para que eu seja a mulher que sou hoje, porque eu escolhi ser também. Sim. Eu escolhi ser essa mulher, eu escolhi vencer, superar os meus desafios. Sim. A gente sabe que você, no momento inicial, esse desafio fez com que você tomasse uma atitude importante, né? Você encontrou na fé um momento, você estava buscando ali no Senhor e você encontrou na fé um momento de superação, de força. Conta um pouquinho pra Isso. gente essa trajetória, como que foi? Então, minha mãe, uma mulher sempre muito orante, né? Nos levou para a igreja. Então, tudo que nós fazíamos, eu, minha irmã, meu irmão, minha irmã mais nova veio 10 anos depois, né? Então, nós três, ela sempre nos levava à igreja. E lá na igreja, né, na igreja católica, nós encontramos aquele amor, aquela tranquilidade, aquele respirar, sabe? Nós encontramos lá. E a gente começou a fazer parte de grupo de jovens, então nossa vida acabou sendo da casa para a igreja, a gente participava muito, nós éramos catequistas, a gente tinha uma vida muito envolvida na igreja, né? Eu tinha 15 anos
15 anos. E nisso, né, nesse grupo de jovens que nós tínhamos, eu senti um chamado, né, o chamado para ser religiosa. E um dia fui à Canção Nova, né, que fica em São Paulo, em Cachoeira Paulista, e lá estava tendo um encontro dessa fraternidade, que eu sentia o chamado para participar dela. E eu apenas, com uma outra amiga, eu tinha 18 para 19 anos, peguei um ônibus, né, fui pedir carona, na verdade, de um ônibus que estava indo para Franca. Eu sou do interior de São Paulo, né, para quem não sabe, eu morava em Araçoiaba da Serra, que é do lado de Sorocaba, e peguei um ônibus indo até Campinas, que era a sede dessa fraternidade. E fui com a cara e coragem, não tinha ainda avisado meus pais, só falei com a minha irmã e fui. E lá pedi para que o fundador ele pudesse me acolher para que eu fizesse uma experiência religiosa ali. E o carisma da fraternidade era o cuidado com os pobres, com os moradores de rua. Então, e era na prática, os moradores de rua a gente acolhia e levava para uma casa que nós tínhamos. E ali nós cuidava daqueles moradores de rua, a gente tinha adoração ali, né, o momento de adoração ao Santíssimo. Então aquilo só foi me fortalecendo. E eu só fiquei 3 dias lá, fui para casa somente para dizer que eu estava indo embora. E que eu ia seguir a vida religiosa. Meu pai, no momento, ele ficou muito nervoso, ele não aceitou essa decisão minha. Só que eu sempre fui uma pessoa muito decidida. Se eu queria alguma coisa, eu ia atrás, né? Então, eu sempre fui assim. E ele mesmo não aceitando, eu falei que eu iria, né? Que eu iria seguir aquele chamado. E no momento, né, do envio na igreja, eu lembro com muito, né, um coração até assim emocionado, que ele entrou, chorou muito e me deu a bênção para que eu pudesse ir. E eu fui, né? Em 2002, eu fui fazer parte das Filhas e Filhos da Pobreza do Santíssimo Sacramento, né? Que é uma fraternidade mais conhecida como Toca de Assis. E fui morar em Campinas, lá. E lá a gente não podia, a família podia visitar uma vez só. A gente ia para casa 3 dias e voltava. Então foi assim um momento muito lindo, importante que eu vivi. E que hoje eu vejo e entendo muito, né, o porquê que eu fui, né? Que a pergunta, ou talvez, né, que alguém possa pensar, por que ela saiu? A pergunta não é essa. A pergunta é por que ela foi? Eu fui para ser curada. Eu fui para que... te perguntar se alguma vivência que você teve na sua infância, na sua adolescência, de repente pode ter influenciado nesse chamado. Você acha que não? Não. Na verdade, eu vejo que Deus me quis por um momento da minha vida, 7 anos que eu fiquei, Ele me quis para me curar. Me curar das minhas dores, dos meus traumas, me curar daquela ideia de casamento frustrado, né, que infelizmente eu tinha, né, dos meus pais, que eu nunca vi eles como casal, né? Nunca vi eles assim, era sempre brigando, algo assim, e separado. Então, quando eu estava lá, né, Deus fez esse processo de cura, né, onde Ele foi curando o meu coração, onde eu fui cuidando de pessoas que eu nunca, né, nem imaginava, com histórias de pessoas que já tinham matado, pessoas que usavam drogas, pessoas que também eram alcoólatras, pessoas que perderam a família, né, por causa do vício, por causa do vício. Então, todo esse contato com histórias que em algum momento se assemelhavam à minha também, eu vejo que foi cura, porque eu precisava amar aquela pessoa que estava ali, independente do que ele era. Para resgatá-la. Exatamente. Então, e nisso eu fui percebendo que eu tinha que amar e perdoar os meus, independente daquilo que eles eram, porque nós somos propícios a ser fracos, a errar, né? Então, eu vejo que a minha ida para a vida religiosa foi para ser curada e para ser a mulher que eu sou hoje. Sim. Quando você passou ali pela sua infância, sua adolescência, você pensava em construir uma família? Não. Ou isso nem passava pela sua cabeça? Não passava, porque eu não tinha, né, essa base de família. Na verdade, quando você me pergunta, agora logo me veio um insight. Na verdade, eu tinha sim.
porém era um desejo talvez escondido, talvez impossibilitado por causa daquilo que eu via, né? Mas eu lembro que eu sempre via uma mesa grande. Uma mesa grande onde a família estava reunida. E na minha casa, eu nunca vivi isso. Sim. Né? Eu nunca vivi. Hoje eu vivo. Essa mesa grande, que foi a primeira coisa que eu falei para o meu marido que eu queria. Uma mesa grande, para que a gente pudesse ter a família reunida. E graças a Deus, hoje eu tenho isso. Sim, que bênção. Quando você sentiu, assim, que você foi curada daquelas dores, das mágoas, daquilo que você viveu, e aí você sentiu, poxa, realmente eu estou num lugar de fé, um lugar de inspiração, um lugar que eu consigo exercer um trabalho maravilhoso, mas agora que eu fui curada dos meus sentimentos, das minhas dores, eu acho que eu quero algo diferente. Você acha que você sentiu assim? Eu quero construir uma família. O que fez você mudar de opinião naquele momento, de trajetória da sua vida? Então, na verdade, não foi nem com essa consciência de que eu estava ali para ser curada. Hoje eu consigo ver isso. Sim. Mas no momento que eu estava lá, eu queria estar lá. Eu me dedicava àquilo e eu amava. Então, eu posso dizer com todas as letras que foram os 7 anos mais felizes da minha vida até nascer minha filha. Né? Até minha filha nascer. Mas foi 7 anos da minha vida que eu vivi uma riqueza de amor, de cuidado com o outro, em que você se sente amado. Eu acho que fica difícil eu mensurar aqui essa experiência única, sabe? Mas lá eu não tinha consciência de, nossa, agora eu estou curada, eu posso sair. Não. Sim. Mas chegou um dado momento que eu não cabia mais ali. Algo estava diferente, estava estranho. Então, quando eu comecei a perceber que as coisas não estavam fluindo, mas era internamente, sabe? Era dentro de mim. Não me via mais naquele local, daquela forma, né? Com aquelas roupas, eu não me via mais. Então, eu decidi sair, né? Fiz o processo para saída, né? Fiquei uns dias numa casa de clausura que a gente tinha para poder refletir, discernir, e eu decidi em 2009 sair, abril de 2009, que eu saí e deixei a vida religiosa. Sim. Além de ter sido um período de cura, eu acredito que foi um período de grande ensinamento também. Exatamente. O que você trouxe de ensinamento para a sua vida hoje? Saber acolher, independente de qualquer coisa. Isso ajuda na sua profissão também, não é? Então, porque a psicologia é esse acolhimento sem julgamento. Sem julgamento. Né? O acolhimento sem julgamento. Então, isso assim foi fundamental para quem eu sou hoje, para a profissão que eu exerço. E acredito que o fato de ter vivido ali, e a gente vivia também com outras religiosas, que também tinham as suas dificuldades. Então, lá nós, na vida religiosa, nós aprendemos a partilhar as nossas dificuldades, as nossas dores. Então, a gente fazia isso toda semana. Então, ouvindo a história do outro também, era uma maneira de ir me curando. Sim. Né? Como foi viver fora desse ambiente assim religioso? A gente sabe que você continuou na fé, mas foi um ambiente muito diferente. Você saiu de lá, antes você estava ali numa fraternidade, ali era também uma família que você teve ali por muitos anos. Sim. Como foi viver fora desse ambiente? Desafiador novamente, né? Porque quando eu decido sair de lá, eu não tinha como voltar para minha casa, né? Então eu tive dificuldades de retorno, aonde uma amiga minha, né, que também tinha saído da fraternidade, ela me chama para poder morar lá em Juiz de Fora. E eu morei lá 6 meses em Juiz de Fora, consegui trabalho lá, trabalhava em 2 empregos lá em Juiz de Fora. E meu pai adoece. Quando meu pai adoece, a minha irmã me liga, minha irmã mais velha, e pede para que eu volte para cuidar dele. E eu volto, né, para poder cuidar, só que quando eu retorno para aquele local, o meu pai, ele estava tão envolvido, ele tinha a vida dele, né, ele tinha as mulheres dele, então ele não conseguiu lidar com a minha presença ali. E ele acabou que deixou para mim, para eu fazer as coisas da casa, como fazer compras e sustentar a casa,
sendo que eu não trabalhava ainda. Então foi muito difícil eu aceitar aquilo, né? Aceitar ele levar quem ele queria, e um dia ele me falou que a casa era dele, ele levava quem ele queria. Então eu vi que não era mais o meu lugar, não era a minha casa. Então eu precisei novamente procurar um outro lugar para ir. E aí, mais uma vez, uma amiga de Belo Horizonte me chama: Ana, vem para cá. Aqui você vai conseguir um emprego e você mora aqui com a gente, vai dar tudo certo. E um amigo muito querido da minha cidade me ajudou comprando minha passagem e eu fui para BH. É interessante, assim, o fato de amigos, você ter pessoas que confiam em você, né? Que foi esse momento aí. Como que foi esse momento em Belo Horizonte? Você teve ajuda, além dessa sua amiga? Como que foi? Então, Belo Horizonte, eu cheguei, fiquei 4 meses desempregada, Nossa. entregando currículo por aquela cidade, mas eu lembro perfeitamente que quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu morava no Barro Preto, cheguei ali na Praça Raul Soares, andando ali pela praça, quando eu cheguei, eu falei: estou em casa. Então, eu me senti parte daquele lugar. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muita dificuldade de acostumar com as pessoas, fazer amizade ou com o local. Nunca tive dificuldade. Mas Belo Horizonte era a minha casa. E até eu conseguir, depois de 4 meses com muita luta, uma amiga que trabalhava lá num prédio comercial, ela falou assim: Ana, tem uma vaga aqui, traz o currículo. E eu levei. E eu vejo que, né, a mão de Deus, mais uma vez, que nunca me abandonou. E lá eu fui, o empregador, ele me empregou lá, era um escritório de contabilidade. E eu comecei a trabalhar lá, era o meu primeiro emprego. Eu nunca tinha trabalhado de carteira assinada. Então, com 26 anos, né, você ter o primeiro emprego, uma pessoa te dá a oportunidade para uma pessoa que nunca trabalhou com 26 anos. Então, isso, assim, foi fundamental. E ele confiou tanto em mim porque eu queria algo a mais para minha vida. Então, eu não queria ficar naquilo ali somente. Eu queria estudar, eu tinha planos sem condição. Esse desejo do estudo já era lá de trás ou não? Ele veio agora? Veio naquele momento. Né? Naquele momento eu queria estudar. Então, eu conversando ali com o meu patrão, ele decidiu me ajudar. Ele pagou a minha matrícula da faculdade e eu comecei a fazer a psicologia porque eu não tinha esse dinheiro. Lembro que era R$ 849 e eu ganhava R$ 600. Nossa. Então, ele pagou para mim a minha matrícula, fiquei trabalhando com ele, acho que 2 anos, até conseguir um outro emprego. E as coisas foram, assim, só melhorando. Como que foi a escolha da profissão? A escolha da profissão já faz parte de mim, né? Se for pensar, assim, toda essa história, é muito meu esse lado humano de querer cuidar do outro. Eu já era assim antes de ser psicóloga. Eu já era assim na vida religiosa. Aquela irmã que todo mundo chegava, que todo mundo queria falar, que me pedia ajuda. Então, a psicologia me escolheu, né? A psicologia me escolheu ali. E eu vejo que na vida religiosa, como a gente tinha essa partilha, isso só foi amadurecendo. E lá em Belo Horizonte, em 2010, eu fui entender que a profissão que eu queria para minha vida era ser psicóloga. Que interessante. Você acha que o período que você passou no convento te ajudou muito? Demais. Em tudo, né? Me ajudou em tudo que eu tenho. Até mesmo hoje, nessa base, assim, nessa reconstrução desse vínculo, desse amor, desse perdão, desse afeto com a minha família. Então, o que eu vivi lá na vida religiosa fez eu mudar, curar o meu coração diante daquilo que eu tinha vivido na minha casa na infância. Sim. Porque realmente tem que ser um momento de cura interna, né? Porque o perdão a gente dá ao outro, mas na realidade ele fala muito mais da gente. Exatamente. Dos nossos sentimentos, né? Daquilo que nós sentimos. Quando a gente perdoa realmente, quem mais está sendo curado somos nós. Com certeza. Né? Porque lidar com a nossa emoção, né? Porque o outro não sabe muitas vezes aquilo que ele causou. Que ele causou, verdade. Então, com relação ainda a essa construção dessa nova vida, você fez a psicologia
E aí você começou a atuar, foi lá em Belo Horizonte mesmo? Não. Eu formei em 2016 lá em Belo Horizonte, mas ainda trabalhava como coordenadora intérprete de Libras. Eu era intérprete de Libras, eu trabalhava no hospital do Ipseng, então lá eu trabalhava com surdos, né? Eu tinha 120 funcionários surdos e eu que era a coordenadora deles lá no hospital. Então eu comecei a atuar como psicóloga em 2019, que foi quando eu venho para cá. Sim. Quando foi que você conheceu seu esposo? Aí o Marcelo eu conheci em 2015. Mas foi lá? Lá em Belo Horizonte. Ele morava em Pocrane e eu lá em Belo Horizonte através de uma amiga, que nós trabalhávamos juntas e ela é daqui da cidade, mas morava lá. E ela nos apresentou. Então, desde quando ela nos apresentou, a gente começou a namorar. Namorava à distância. Você veio pra cá depois que casou? 2018, eu passei no processo seletivo em Alvarenga, aí eu decidi vir pra cá. Que é pertinho. Aí eu vim morar aqui e nós nos casamos em 2019. Como que foi essa mudança? Você estava em duas cidades, assim, só cidades grandes, né? A gente fala, né? Porque você estava na região de São Paulo, cidades muito grandes, né? Juiz de Fora, apesar de ser interior, eu lembro até do meu pai fala, é um interior grande, porque tem tudo, né? São muitos habitantes. Depois você estava na capital, em Minas, Sim. e de repente você veio para uma cidade muito pequenininha, que tem recursos limitados, justamente pelo fato de ser uma cidade pequena, né? Às vezes investimentos pequenos em relação a cidades maiores. Como foi viver? Como foi essa transição? Na verdade, como eu disse anteriormente, eu não sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de adaptação. Então, para mim, quando eu vim para Pocrane, foi como se eu tivesse vindo para casa também. Então, todos os lugares são a minha casa. Sim, não tive dificuldade para me adaptar, mesmo sendo de cidade grande. Até o momento, até hoje, eu me sinto em casa. E como que foi a decisão de ser mãe? A decisão de ser mãe, desde o dia que eu casei, né? Eu já sabia que eu queria ser mãe, porque eu já estava com 37 anos. Então, era algo que eu não queria demorar, né? Não queria esperar. Então, nós casamos dia 16 de novembro de 2019 e a Helena nasceu dia 16 de novembro de 2020. Então, um ano depois, quando fizemos um ano de casado, ela foi o nosso presente. Um presente. E que presente, né? Filhos é sempre uma bênção de Deus. Verdade. Nesse período que você estava no final da gestação, você passou por um outro desafio, né? Conta um pouquinho pra gente. Um outro desafio. Eu estava com 35 semanas e o meu pai adoeceu novamente, né? Esse adoecer dele foi mais grave. E aquele processo de investigar o que era, e aí foi descobrir que ele estava com leucemia mieloide, é isso? Com leucemia. Então, quando eu estava até indo para a roça, na casa do meu sogro, quando chegamos lá, eu percebi meu marido diferente, estranho, e eu perguntei o que foi, o que está acontecendo? E ele me falou. Então, naquele dia, eu sabia que eu tinha que ir ver meu pai, porque eu não o veria depois. E estávamos na época do Covid, então tudo ficava mais difícil. E eu fui, né, para São Paulo, são 15 horas de viagem, era 12 de outubro, foi o último encontro que eu tive com ele. Ele estava internado no hospital, muito magro, assim, bem debilitado. Vi o meu pai ali, despedi dele, né, pedi que ele abençoasse a minha filha ali e vim com o coração em paz, sabe? Sabendo que eu tinha feito a coisa certa. E logo depois de um mês de nascimento da Helena, dia 17 de dezembro, ele veio a falecer. Então foi um momento muito doloroso, mas como, né, toda a minha história, o cuidado de Deus está sempre ali comigo, era mais uma vez Deus me acolhendo naquele momento de muita dor, porque eu era apaixonada por meu pai. Independente daquilo que ele tinha escolhido ou aprendido, né, para a vida dele, eu era apaixonada com ele e ele era comigo também. Então eu era filha que quando eu chegava na minha cidade, ele andava de mão dada. Ele ficava agarrado comigo, ele me beijava o tempo todo, ele queria me mostrar para os amigos dele. Então a alegria dele era falar que ele tinha uma filha psicóloga,
né? Ele nem sabia o que era isso. Ele achava até que era médica. Então, mas ele tinha muito orgulho de mim, sabe? E eu me orgulhava dele também, né? Independente das escolhas, porque ele era meu pai. Então foi muito doloroso aquele momento. Mas eu vejo que Deus, ele me acolheu mais uma vez e cuidou da minha dor. Eu acredito que deve ter sido um momento muito difícil, porque eram duas emoções muito distintas, né? Você vivia uma alegria imensa, porque recebeu um presente ali, que é uma filha, né? Sim, linda, saudável. Sim. E ao mesmo tempo, né, vivendo ali, ainda ali, né, no términozinho do puerpério, né? De repente você vai e tem esse momento do luto. Sim. Então eu acredito que deve ter sido um momento muito difícil. Emoções muito distintas, né? Sim. Você muito feliz pela filha, mas ao mesmo tempo veio essa dor, essa notícia, né, de uma perda. Muita Porque, dor. igual você falou, por mais que ele fez com que você tivesse momentos de sofrimento, você também o amava muito. Sim. E realmente família é assim, né? A gente ama incondicionalmente. Sim. Independente do que o outro está fazendo com a gente tem esse amor incondicional. Você acha, assim, que tudo que você vivenciou, tanto na sua família quanto no convento, te preparou para você ser uma mãe melhor, para ser essa mãe dedicada e amorosa que você é? Com certeza, porque eu cuidei de pessoas que eu nem conhecia. Eu dei banho em pessoas que nem conhecia, né? Eu cuidei de feridas, porque lá a gente cuidava, tratava de feridas também, né? Das pessoas que tinham escárias, essas coisas, tudo, que eu não conhecia. E por que eu não ia... eu vejo que, na verdade, isso aí foi um aprendizado em se doar ao outro. E para um filho, essa doação, ela tem que ser 24 horas. Né? Exige de nós essa doação total, essa entrega para eles. Então, a vida religiosa, tudo que eu vivi, ela fez eu ter esse maternar mais amável, sabe? Com mais leveza, né? Mais leveza, exatamente. Com mais leveza. Como que é a sua relação com a saúde? Porque assim, você tem um esposo que é profissional de educação física, né? Tem uma academia. Sim. Você também, eu vejo que você gosta de corrida, que eu te acompanho nas redes sociais, tá ali sempre correndo. Conta um pouquinho pra gente como que é o seu cuidado com a saúde. Então, eu vejo que diante nós como mulheres, né, da nossa sobrecarga, de tantas coisas que a gente precisa desempenhar no nosso dia a dia, hoje o cuidado com a minha saúde, ela é primordial. Ela é a corrida é uma atividade esportiva que eu me desestresso, que eu alivio o meu estresse, que eu tô cansada, mas quando eu vou correr cansada, porque é até engraçado, você vai cansar um pouco mais, mas eu volto diferente, eu volto com a minha cabeça leve. Então, para mim, é terapêutico, né? Não é uma terapia, mas é terapêutico. Sim. Então, cuidar do meu corpo não é somente por causa de estética, né? Eu tenho um problema na minha lombar, então eu vejo que quando eu não faço atividade física, as minhas dores aumentam. Então agora, mantendo uma atividade física que foi muito difícil conseguir por causa da maternidade, da Helena, que quando era pequena, eu consegui, né, entrar, ter uma continuidade, isso modificou, né, o meu bem-estar. E a gente precisa disso. A gente precisa. Né? A gente precisa. Todo ser humano precisa. Né, desse alívio, dessa atenção, né, desse cuidado. Exatamente. E aí eu ia até te perguntar, que você falou assim, que você corre não só para você ter o resultado estético, né? Não. Questão de saúde. Aí eu ia perguntar, para você acha que a estética é vaidade ou é resistência, é preparo? É força. É força? É força, porque a corrida, que é o esporte que eu gosto, a corrida, ela é força, é a mente. É a mente. É você trabalhar com a mente o tempo todo. Porque você está correndo e a mente fala assim, para, né? Tá doendo, você tá cansada. Mas como eu sou uma mulher decidida, né? Eu não paro não. Então, na verdade, você vai se superando, né? A cada dia. Você supera e você vê o quanto que você consegue, né? Então, a atividade física, ela não é só estética. Ela me dá uma qualidade de vida que eu necessito hoje, como mãe, como profissional e como esposa. Você acha que hoje você está na sua melhor versão? Com certeza, minha melhor versão. Vou fazer 43 anos, né, em junho, e eu estou na minha melhor versão. Sou
totalmente diferente daquela Ana Paula de 33, de 23, de 13 anos. Totalmente diferente, né? Eu me amo como sou, sabe? Orgulho da mulher que eu sou hoje. Ana Paula, o que seria para você mulher que transforma? Que encoraja a outra. É bonito isso. Que encoraja, que dá a mão ali quando vê que a outra não tem tanta força, talvez, que ela não consegue se olhar com amor, com cuidado, com carinho. Porque hoje nós, mulheres, nós temos muito isso, essa questão de talvez ali desenvolver uma baixa autoestima. Então, como uma outra mulher, ela dá a mão, ela ampara, fica mais fácil. Fica mais fácil. Verdade. Esse autocuidado, ele reflete na autoestima da mulher, né? Com certeza. Tem muita mulher que quando ela se sente, às vezes, menor do que a outra, aí ela sente ali que a pele não tá legal, o cabelo não tá legal, que ela não se sente bonita, né? Não só por fora, mas por dentro, né? Ela não consegue refletir aquele momento de alegria, ela tem essa baixa autoestima, né? Com certeza. Às vezes ela não se reconhece no próprio espelho. E quando você tem um cuidado com a outra pessoa, quando a outra te dá a mão, te coloca pra cima, não, vai lá, se cuida, não vão correr comigo, né? Exatamente. Não vão fazer atividade física, não vamos alimentar de forma saudável, não vamos se cuidar um pouco mais. Exatamente. Porque tem outras pessoas que vão te colocar pra baixo. Ah, mas pra que você vai fazer isso? Você não precisa? Né? Já tem outras mulheres que podem dar a mão à outra e reforçar o cuidado. Exatamente. Né? Fazer com que ela tenha uma autoestima, melhore aquela autoestima. Né? Eu falo que tem pessoas que você encontra na sua vida que elas vieram para somar. E quando elas vêm, elas trazem um brilho próprio, uma luz própria que irradia e vem para a nossa vida. E tem pessoas que parece que sugam nossa energia. Né? Tem gente que vem para somar e aumenta sua energia. Você sai depois de uma conversa com ela, depois de um contato com ela, transformada. Exatamente. Mas de uma forma melhor. Exatamente. E tem outras pessoas que você sai até mesmo sobrecarregada. E eu acho que esse momento é realmente, né, o mês de março, que é o mês que a gente falar da mulher, da força da mulher, da resistência, como você falou. É um mês importante da gente reconhecer em todas as mulheres essa força, essa beleza, dessa ajuda, a história, né? Porque a história de cada mulher, tudo aquilo que ela vivenciou, tudo aquilo que ela passou, fez nela transformar na mulher que ela é hoje. Seja forte, seja resistente, seja a mulher que se cuida, que cuida do outro, né? Você mesmo que é psicólogo, você sabe muito bem disso, né? Que você sabe, você trabalha, lida isso muito, que essas histórias, muitas delas, muitas pessoas vêm te contando, né, a própria história, aquilo que ela vivenciou. Algumas pessoas, elas conseguem se reabilitar emocionalmente, outras precisam dessa ajuda, desse cuidado que você traz para a vida dela, né, desse cuidado sem julgamento, igual você mesmo disse, né? Isso é importante, a gente reforçar que a gente precisa de um corpo bem, de uma mente e de um espírito também legal. Exatamente. Esse autocuidado é muito importante. E para a gente assim, poder encerrar, o que você poderia dizer para muitas mulheres que estão hoje buscando essa melhor versão? Então, na verdade, eu acho que o principal, cada um tem a sua história, né? Como vocês ouviram, eu tenho a minha. Mas nós temos algo muito importante, que é tomar a decisão de qual caminho a gente percorre. Eu decidi superar dores, superar traumas, superar muitos desafios, superar até mesmo solidão. Então, cada um tem a sua vivência, então decida superar, escolha você. Quando a gente olha pra gente, na verdade, esse cuidar de si, ele vai muito além, porque se eu cuido de mim, eu tenho mais capacidade para cuidar do outro. Então, né, o ser mulher, nós somos fortes. Nós fomos ensinadas a ser fortes. Não quer dizer que a gente tem que ser forte o tempo todo. Não é isso. Mas se reconhecer forte, buscar ajuda, é uma forma de força também, de coragem. Você reconhecer que precisa de ajuda. Exatamente. Ana Paula, eu quero te agradecer por você ter aceitado esse convite, esse bate-papo.
você ter dedicado um pouco do seu tempo para poder contar a sua história e por meio dela poder transformar a vida de muitas outras mulheres, não só com o seu trabalho lá no dia a dia, mas também com essa história de superação, que eu tenho certeza que muitas mulheres vão se inspirar em você depois de ouvir essa história. Eu que agradeço, doutora Lívia, esse projeto, um projeto lindo. Acho que uma oportunidade da gente falar um pouco da nossa história e realmente incentivar outras mulheres a também se olharem que a sua história ela não precisa ser somente de dor, mas você pode transformar a sua dor em alegria. Sim. Histórias como essas podem nos mostrar que a vida pode nos levar a caminhos inesperados, mas também pode trazer para nós mulheres aprendizado, força, inspiração e propósito. Então, quando uma mulher, ela também dedica a sua vida ao cuidado com o próximo, isso traz para ela muito mais força, muito mais carisma e traz para a gente também, nos mostra o quanto a mulher também precisa de se cuidar e ter o seu autocuidado. Então, eu convido você, mulher, a todos os dias buscar sempre a sua melhor versão.